Tudo bom, turma? Sejam bem-vindos aqui a mais um bloco da nossa aula e a gente vai dar sequência aqui no nosso conteúdo. Nesse bloco a gente vai falar a respeito das fontes retificadoras, tá? Então, baseado nos conhecimentos ali que eu passei para vocês de alguns componentes, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como é que funciona uma fonte retificadora. Primeiramente, né, a definição. Para que serve uma fonte retificadora? A fonte retificadora, basicamente, ela vai fazer o quê? A conversão da corrente alternada de um sinal igual essa onda senoidal vermelha aqui, para um sinal de corrente contínua, tá? Só que para isso não é algo tão simples de se fazer. A gente tem todo um processo para se fazer isso. Então, basicamente, uma fonte retificadora, independente do tipo dela, se é uma fonte linear, se é uma fonte regulada, né? Geralmente, o que ela vai apresentar no seu interior? Um transformador, tá? Pode ser um transformador a ar, pode ser um autotransformador, que aí basicamente ele faz uma primeira redução do sinal de tensão e produz também o efeito de proteção, isolando o circuito da rede do circuito eletrônico, que é importante. Depois a gente tem um estágio de retificação, onde aquele sinal de tensão que já está nos níveis bem mais baixos, por exemplo, 5 volts, 10 volts, 15 volts, 20 volts, 25, 30 volts, por aí vai, você vai aplicar aquele sinal de tensão alternada nessa ponte retificadora, tá? E aí aqui nessa ponte retificadora, a gente vai ter aqueles dispositivos semicondutores que eu falei para vocês, que vai ser uma ponte retificadora de diodos, ou de triacs, ou de tiristores, ou de transistores, e por aí vai, tá? Então, eles vão estar aqui nesse ponto. Quando esse dispositivo estiver atuando, basicamente o que ele vai fazer? O sinal de tensão alternada do semiciclo positivo ele entra por este diodo, dá a volta aqui no circuito e volta por este diodo aqui, tá? E ao voltar por este diodo aqui, então ele entra por aqui, então ele faz aqui o estágio que a gente chama de 1, 2, 3, 4. Então ele faz o estágio 1, 4 dos diodos, tá? No semiciclo negativo, ele faz o estágio inverso. Então, ele entra por este diodo aqui, ok? Esse aqui, dá a volta aqui no circuito e sai por este diodo aqui. Então, ele vai fazer o estágio 2, 3 do diodo. Só que aí, ao fazer isso, aquele sinal meu que era uma corrente de onda alternada, o estágio 1 quarto vai estar fazendo este semiciclo, né, este meio ciclo aqui, e o estágio 2, 3 vai fazer o semiciclo seguinte. E aí, consequentemente, eu saio dessa onda vermelha e passo para esse sinal aqui da onda azul, tá? Depois disso, a gente vai ter um estágio de filtragem, tá? Onde eu vou filtrar essa ondulação aqui, essa modulação do meu sinal, os ripples, os spikes que surgem. E aí depois eu ainda tenho um ponto final, que é a parte de estabilização, onde eu posso usar um outro dispositivo semicondutor, que vai atuar como regulador, ou um próprio diodo Zener, tá? Aí eu acabo de deixar a minha onda completamente reta, tá? Igual um sinal de corrente contínua. E aí sim a minha carga pode ser alimentada, tá? Então, basicamente, né, agora eu vou detalhar um pouquinho mais cada um desses estágios, tá? Passando agora pela transformação. Então, via de regra, a gente vai utilizar esse transformador. O transformador é um dispositivo que ele faz uma associação de tensão, corrente e enrolamento de um lado primário e de um lado secundário, onde a relação de transformação do tráfego é dada por essa equação aqui. Então, você tem número de espiras do primário pelo número de espiras do secundário, tensão do primário pela tensão do secundário, corrente do primário pela corrente do secundário pela corrente do primário, tá? Então, eu posso fazer qualquer uma dessas igualdades aqui para calcular número de espiras, tensões ou correntes. Então, se você tem lá um número de espiras no primário e você quer ter uma certa relação de tensão entre primário e secundário, qual é o número de espiras que você precisa ter no secundário do seu transformador? Então você consegue calcular aqui
basta isolar a grandeza que você quer. A mesma coisa com as correntes, tá? E aí, a partir disso, você pode construir um transformador para você. Pode ser um transformador desse tipo aqui, pode ser um transformador também com núcleo de ar, ou pode ser um autotransformador, ok? Bom, pessoal, o segundo estágio é o estágio da retificação. Na retificação, a gente vai usar aqueles dispositivos semicondutores que eu já ressaltei para vocês. Aqui no caso eu tenho um exemplo de retificação de meia onda, tá? Utilizando um diodo, tá? A retificação de meia onda é essa retificação aqui. Quando você tem só um diodo, no semiciclo positivo ele conduz, no semiciclo negativo, que seria a corrente voltando aqui no sentido inverso, ele não conduz, ele fica bloqueado. E aí ele vai conduzir só no outro semiciclo, tá? Por isso que é importante o diodo ter a ponte completa de retificação, que seria essa aqui, ó, né, que eu já tinha mostrado para vocês. Então, no semiciclo positivo, ele vai aqui pelo diodo 1, dá a volta aqui no circuito e volta aqui, no caso, pelo nosso diodo. Aqui, no caso, ele está chamando de diodo 3, tá? No caso do semiciclo negativo, vai pelo diodo 4, dá a volta aqui pelo circuito e volta pelo meu diodo 2, tá? Então, a ponte retificadora de onda completa funciona assim. Você vai ter o semiciclo positivo sendo conduzido pelo diodo 1 e 3, tá aqui, né? Esse semiciclo aqui. E o semiciclo negativo está em condução diodo 2 e 4, tá? E aí, juntando as duas ondas, você vai ter a retificação de onda completa, ok? Então, esse seria o nosso princípio de funcionamento. Bom, após a saída dessa retificação, aqui está errado isso, está escrito retificação, mas na verdade é a parte de filtragem, tá? Aí vem a parte de filtragem do sinal. O que eu vou fazer? Para mim não interessa eu ter essa onda dessa forma, eu preciso de uma onda de corrente contínua. Através do filtro, o que é o filtro? É você arranjar capacitores, né? Pode ser um filtro capacitivo, ou pode ser um filtro do tipo LC, um indutor com um capacitor. Você vai fazer com que o sinal ele fique apenas ali na parte superior, tá? Porque quando ele estiver abaixo daquele patamar, o capacitor vai fornecer energia para o circuito. Quando ele estiver acima daquele patamar, você tem ali o circuito funcionando normalmente e descarregando com uma lentidão maior por causa da descarga do capacitor. Tá? Então você tem esse princípio de funcionamento do indutor e do capacitor. O outro estágio, pessoal, o estágio seguinte, é o estágio de regulação, tá? Que lá atrás a gente tinha chamado ele de estágio de estabilização, tá? Então essa regulação ou estabilização é você pegar aquele sinal que já está próximo de um sinal contínuo e fazer ele ficar uma reta contínua, tá? Para isso, você pode usar em circuitos mais comuns um diodo Zener. O diodo Zener, dependendo do tamanho do circuito, se você não precisar de muita precisão, ele consegue fazer isso com muita tranquilidade, tá? Então, ele consegue segurar esse sinal para você. Ou você pode usar um regulador de tensão, tipo LM317 ou um LM78 da vida, né, a família, que aí ele vai ter, já é um dispositivo que tem essas três perninhas aqui. Cabe ressaltar que geralmente esse dispositivo precisa de um dissipador de calor, porque vai dissipar muita energia sobre ele, tá? Porque toda a corrente do circuito vai estar passando sobre ele. E aí, basicamente, entra esse sinal quase flat aqui na entrada do regulador e do outro lado sai o sinal flat, o sinal contínuo, tá? Existe um último estágio que a gente chama de estágio LED ou interruptor, que é mais um estágio de sinalização, tá? Então, como uma segurança da sua fonte na saída dela, o que você costuma colocar? Você coloca ali LEDs indicadores para mostrar que o circuito está energizado ou não, né? Porque pode queimar algum componente internamente, você não tem a corrente ali passando. Então, você costuma colocar dessa forma aqui o LED. E você tem também
uma chave, tá? Então, olha lá, aqui ele colocou uma chavinha comutadora de duas portas, né? Ou fechada ou aberta, duas posições, né? Quando ela estiver fechada, quando o circuito está ligado, acendeu o LED verde. Quando o circuito está desligado, acendeu o LED vermelho. Então, bem simplesinho o circuito, só para orientação mesmo, ok? Pessoal, bom, essas fontes, elas podem ser divididas em fontes lineares e fontes não lineares, que nós chamamos de fontes chaveadas. O que é uma fonte linear? É aquela fonte que você tem uma taxa de relação reta entre sinal de tensão aplicado e sinal de corrente aplicado, entregue, tá? O que seria isso? Por exemplo, se você aplicar 10 volts de tensão na fonte, você conseguir entregar 1 ampere. Se você aplicar 20, você entrega 2. Se você aplica 30, você entrega 3. E assim por diante. A taxa de relação entre entrada de tensão e corrente, ou saída de tensão e corrente, ela é linear, tá? Então, esse tipo de fonte são as fontes de computadores mais antigas, né? Por esse motivo, quando ocorriam as oscilações de tensão na rede, né, quando a luz piscava, o computador desligava, porque as fontes eram desse tipo. Então baixava o sinal de corrente, baixava a corrente, não conseguia alimentar todo o circuito, acabava desligando o circuito, ok? Qual que era a característica? Eram fontes grandes, pesadas e muito sensíveis a essas variações de energia, e ela não conseguia entregar muita potência, tá? Então, quanto mais potência queria entregar, maior tinha que ser o tamanho da fonte. No caso da fonte chaveada, qual que é o princípio dela? Já é o que nós chamamos de chaveamento eletrônico, tá? Por esse motivo, ela é não linear, tá? O que é o chaveamento eletrônico, né? Independente da tensão que você tem na entrada, você conseguir garantir aquele mesmo sinal de tensão na saída. Então, você conseguir cravar a saída, tá? A maioria dos dispositivos eletroeletrônicos hoje em dia tem fontes chaveadas. Então, você pode ver aí que o seu dispositivo aí, ele tem aí entrada 100 ou 90 ou 60 volts, um tracinho, parece um tio, 240 volts. O que isso quer indicar? Quer indicar que a sua fonte de alimentação ela pode ser alimentada variando de 90 ou de 100 até 240 volts e ela vai garantir na saída da fonte o sinal contínuo constante de 12 volts, de 15 volts, de 24 volts e assim por diante, tá? Ou seja, não existe uma linearidade, então é uma fonte não linear. Qual que é o diferencial dessa fonte? Ela usa dispositivos muito mais evoluídos, muito mais modernos. Então, são fontes bem mais leves, são fontes pequenas. Olha aqui o tamanho do transformador dessa fonte antiga, olha o tamanhozinho do transformador dessa nova fonte. Então, são muito mais modernos. E o principal de tudo, consegue garantir o sinal de tensão. Então, a chance do seu dispositivo desligar é menor, tá? E ainda consegue entregar uma maior potência. Então, é tudo que a gente pensa, né, imagina em termos de eficiência, tá? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!